Olá! O Conversas Transformadoras é um espaço de diálogo sobre como podemos efetivamente transformar a educação e o aprendizado. Sabemos que a necessidade de aprender cresce a cada dia e que novos desafios batem à nossa porta, então, como profissionais de educação, não podem ficar parados. O Conversas Transformadoras é um chamado à compreensão das ações de transformação reais do aprender, principalmente das escaláveis e portadoras de futuro. E aí, vamos realmente transformar a educação? Hoje vamos conversar sobre um dos projetos vencedores do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora. O projeto é o Matemática e o Meio Ambiente do Lixo ao Luxo. Havia sido identificada nos alunos do oitavo ano uma dificuldade na realização de cálculos matemáticos, especialmente com números de casas decimais, além de embaraço ao lidar com o dinheiro. O professor, então, optou por realizar um projeto mão na massa, envolvendo toda a comunidade e áreas como reciclagem e artesanato, fazendo com que o material reciclável se transformasse em itens a serem comercializados, gerando dinheiro. E o professor em questão é o nosso convidado de hoje, Gonçalo Lopes da Silva Neto, ou professor Gonçalo Neto, do Piauí. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Geralmente a gente começa a nossa conversa falando sobre como é que você se viu professor, como é que você se viu educador a primeira vez lá atrás, quando é que essa centelha nasceu na sua vida. Então conta para a gente um pouco da sua história da transformação do Gonçalo no Gonçalo educador. Então, sou filho de professora e isso acredito que já fez com que eu já me interessasse pela área, né, de Aham. estar como professor, ali ensinando, observando, e também a necessidade de estar aprendendo, porque professor, a gente vive sempre em aprendizagem, né, vive sempre aprendendo. Então essa ideia já nasceu já desde cedo, né, de ver mãe, professora, e ter aquele cuidado. E aí, de repente, lá está eu seguindo o mesmo caminho, Esse desejo de aprender e de ensinar vem de casa, vem de berço, né? vem de berço, E verdade. a sua mãe era professora de quê? Ela é professora polivalência, né, de polivalência, que é mesmo de primeiro ao quinto ano. E Chegou a ser aí sua professora, então? ela chegou sim a ser minha professora, e aí, a partir dali, eu já começava a me identificar com essa questão de ser professor, né. Ah, que maravilha. A matemática, que é o caso do projeto que você apresentou para o Prêmio Sebrae, tem tudo a ver com empreendedorismo, né? Não tem como. É uma das disciplinas que mais se aplica no empreendedorismo. Tudo que se faz de empreendimentos é necessário você saber calcular, você saber comparar, você saber usar o dinheiro, você saber. Mas como foi a ideia do projeto no começo, assim? Você estava com seus alunos em dificuldades, né, como eu descrevi no início da nossa conversa transformadora. Conta para a gente como é que foi o nascimento também do projeto. É uma ideia, assim, bem interessante, porque o projeto ele não nasceu, assim, diretamente: "Ah, vamos fazer um projeto para que é focado na educação empreendedora". O projeto ele foi focado para solucionar o problema que os meninos estavam vivenciando, que eu percebi nos primeiros dias de aula, que era a questão de fazer cálculo com números decimais. Ah, Eram alunos de oitavo ano, e quando a gente pensava, pedia, no caso, quando eu pedia para eles, vamos fazer aqui uma atividade. Se, por exemplo, aparecesse 3 vezes 2,5, eles pegavam o papel, faziam todo aquele processo e muitas vezes erravam. Se eu uhum. pedisse 2 vezes 2,5, eles, né, iam fazer todo aquele processo multiplicativo com vírgula. E aí eu percebia que muitos tinham dificuldade em fazer esses pequenos cálculos com números decimais. Aí foi onde nasceu a ideia de trabalhar com o dinheiro. Só que eu pensei,
O dinheiro são alunos de 8º ano, já são pré-adolescente. Uhum. Aí existe aquelas técnicas de você levar o dinheirinho figurinha, né, para uma sala Sim. de aula. Mas aí é mais voltado para criança, né, voltado Uhum. para 3º, 4º ano. Aí eu pensei, eu acho que não vai funcionar, porque já são pré-adolescentes. E aí eu pensei, sabe de uma coisa? Tal trabalhar com dinheiro de verdade, a ideia do dinheiro. Porque na sala de aula eu comecei a observar, eu disse, gente, se você tiver 2 vezes R$ 2,50, professor, é R$ 5. Aí Olha. é a mesma coisa, gente, que vocês estão fazendo. Se eu perguntasse quanto é 3 vezes 1,25, aí eles iam lá fazer o cálculo. Mas se eu perguntar, gente, se vocês tiver 3 vezes R$ 1,25, aí rápido, 3 vezes R$ 1,25, Ah, professor, mexeu no 3, bolso. 3,75, ou seja, rápido eles associavam. E aí foi onde Aham. eu tive a ideia, não, então tem que envolver dinheiro mesmo. Aí nasceu a primeira pergunta, como é que eu vou envolver dinheiro com esses meninos Na sala de aula, né? na sala de aula? Vai sumir dinheiro aqui nessa O sala. projeto nasceu com essa ideia, de Aham. trabalhar a questão dos números naturais, mas que trouxesse a questão mesmo monetária, né, porque eles Aham. associavam muito, era rápido. A diferença, né, a gente via entre, trabalhar números com vírgula e trabalhar dinheiro, que na Aham. verdade é a mesma coisa, né, é o mesmo sistema. É. E como é que foi a experiência de você aí você efetivamente pediu para eles levarem dinheiro para dentro da sala de aula? Não, porque eles são alunos carentes. São alunos que a maioria, alunos mesmo, assim, de baixa renda, Ah, alunos tá. que vêm da zona rural. Aí Entendi. eu pensei: "É muito difícil, esses meninos conseguir dinheiro", porque a Aham. gente conhece a realidade, né, a gente conhece a Sim. realidade dos nossos alunos, e eu sabia que eles não tinham. Aí eu comecei, eu já tenho a ideia, mas agora eu tenho que transformar, essa questão, eu tenho que conseguir esse dinheiro. A Uhum. escola onde desenvolvi um projeto é uma escola muito grande. Uma Uhum. escola em torno de, se eu não estiver enganado, na época, em torno de 500, 600 alunos. Ah, Aí você tá. imagina, uma escola com essa quantidade de alunos, que é um centro, né? Aham. Você observa que o material de limpeza dessa escola é muito grande. São as latas de detergente. Sim, Aí sim. eu comecei a observar aquilo com o pessoal que fazia a limpeza da escola. Aí na mesma hora eu tive a ideia, né? Ver aquela luz. Eu disse, pessoal, vocês topam trabalhar com reciclagem? Aí veio a primeira explicar o que é reciclagem. É, Levei tem uma outra disciplina aí, né, em cima isso. disso. Aí, assim, eu levei vídeos, a gente começou a trabalhar o que era reciclagem. Aham. Aí alguém perguntou: "Professor, e dá dinheiro mesmo?", porque eu falei, né, que aquilo dava dinheiro. Só para você ter uma noção, na época, o plástico custava 30 centavos. Aí eu Ó, já levei para a sala de aula 0,30. O ferro custava 15 centavos o quilo. olha. Levei para a sala de aula 0,15. O alumínio na época era o mais caro, que era R$ 2. Aí eu levei para a sala de aula 2,0. Aí Aham. naquele momento é que nós começamos a preparar toda essa logística. Fui atrás de uma empresa de reciclagem que tinha na escola, ou na cidade, uma Sim. empresa, né, que comprava. Levei a proposta, o empresário, um professor, além de você estar contribuindo com o meio ambiente, você vai despertar nos meninos essa preocupação e quem sabe, futuramente, algum desses meninos não vão estar trabalhando com reciclagem. É, com Aí eu certeza. falei, para o empresário, eu disse: "Tem como você ir na escola pegar o material, porque eles vão coletar em casa, eles vão Uhum. coletar da própria escola Uhum. e eles vão levar para a escola. Teria como o senhor levar e ir com transporte?" Ele disse: "Não, professor, sem problema nenhum." Aí entrou a pesagem, matemática. Tinha que pesar o Maravilha. ferro, pesar o alumínio, pesar o plástico. Foram os 3 objetos que nós trabalhamos. Isso Aham. acontecia às sextas-feiras. Eles passavam a semana levando material e nas Aham. sextas-feiras acontecia a questão da pesagem.
E você Aí fez alguma competição entre eles para quem conseguia trazer mais? pronto, eram 3 oitavo ano, aí eu vi que eles estavam assim, eu percebi que tinha turma mais empolgada, aí eu lancei um desafio, eu disse: "Olha, a turma que nesse período conseguir juntar mais material, vamos passar uma tarde de lazer em um resort que tem aqui no município". Olha, que Aí legal. eu fui na empresa do resort, a a empresária, né, era até uma ativista ecológica sobre a questão Olha, ambiental, ela disse: "Professor, está à disposição, olha, está à disposição, você só diz o dia". Aí pronto, a gente preparou logo uma imagens do resort, levei para a sala de aula, eu disse: "Olha, quem pesar mais vai passar o dia nesse resort aqui, a tarde nesse resort, com tudo pago, brincar em todo participar de todos os brinquedos". meu Aí Deus, come eu aí ia come catar aí esses objetos até nos meus vizinhos Aí aí atrás. começou a competição. É engraçado, que quando você começa a contar quando eu comecei a contar para outros professores do projeto, muitos dos professores chegavam com uma ideia para agregar. Aham. Aí contei para um, porque eu envolvi, além de matemática, eu envolvi ciência, eu envolvi Uhum. geografia, eu envolvi português, porque eu trabalhei também a questão para eles produzir textos sobre a questão ambiental. Sim, sim. Eu envolvi também história, professor de história deu palestra sobre como era a questão do lixo no passado, como é a Aham. questão do lixo hoje, o tanto Aham. que hoje o lixo está preocupante em relação ao passado, porque hoje a gente é mais consumista, produz mais. Então Claro. o projeto tornou-se um projeto interdisciplinar, porque envolvemos geografia, né, a gente mostrou imagem, o professor de geografia mostrou imagens que antes eram verde e hoje a questão ambiental, Tá foi desertificado, né? isso, mudou. E aí a gente conseguiu agregar todas essas disciplinas. Aí um professor chegou para mim e disse: Professor Gonçalo Neto, eu tenho uma ideia, se você quiser agregar". Eu disse: "Não, aceitamos. Por que que você não conversa com algumas churrascarias do município aqui, que você tem contato, e pede para a própria churrascaria separar o alumínio, porque qualquer latinha de refrigerante é alumínio, né? Claro, claro. Latinhas de água, plástico. E aí os alunos no contraturno poderiam passar lá. E é interessante que quando eu levei a ideia para os empresários das empresas de churrascaria, todos toparam. E Que aí interessante. os meninos começaram a coletar, tanto em casa, tanto da escola, e agora 10 churrascarias estavam separando material para o projeto. Que Assim, interessante, Gonçalo. uma coisa bem grande, como eu falei. Eu tive aquela pequena ideia e as coisas foram agregando, né? Foram Sim. aumentando, aumentando, e aí tornou-se Agora, isso um uma projeto uma das bem. coisas mais legais desse projeto foi essa de você ir conversar com os empresários e eles abraçarem a ideia imediatamente, né. Você, por um acaso, falou com a dona do resort e você falou com um profissional de sustentabilidade, de reciclagem. Imagina o tanto de projeto, né, que os vários outros empresários de várias outras áreas também não poderiam estar disponíveis para também serem contactados e também fazerem projetos como esses. Você é lógico que foi um processo de crescimento do projeto, não Isso, foi da noite isso. para o dia, não surgiu tudo pronto, lindo e Não, maravilhoso. verdade, Foi uma luta, né. foi uma E luta. Agregando ideias, quanto tempo parcerias. foi do começo até o final do projeto? O projeto, o primeiro momento foi aproximadamente 2 meses. Nessa ideia, o projeto se tornou 2 anos. E hoje o projeto vive de maneira diferente, porque em 2018, 19, 20, meninos daquela que estavam no oitavo ano naquela época levou a ideia para os pais. Olha, Hoje os pais são é, empresários na área de reciclagem. A- olha que Aí interessante. o que que eu digo? Eu digo, o projeto nasceu, mas o projeto não morreu, porque o projeto ainda vive hoje. É claro que eu não tenho mais o contato, mas daquela época, dos meninos que participaram, levaram para os pais e os pais agregaram. É engraçado, Robson, que eu tive depoimento de pais de alunos que chegaram para mim e disse: "Professor,
eu quero lhe agradecer. Aí eu, de quê? Aí ele vem contar a história. Olha, o meu filho, cita o nome do filho, né? Chegou lá em casa um dia dizendo que você estava trabalhando isso que dava dinheiro. A gente vivia de aluguel, professor. Chegava o final do mês, muitas vezes a gente não tinha dinheiro suficiente para o básico. E hoje eu quero dizer, a gente paga a nossa casa, a Olha, que gente interessante. tem uma renda financeira, dependendo de mês, dá mais de salário, às vezes chega a Olha, um salário mínimo ou mais, para uma pessoa como eu, ele dizendo, né? Para uma pessoa como eu, que não tinha emprego. E olha. mais, todo dia, se eu quiser trabalhar, todo dia eu posso fazer dinheiro, porque Piracuruca, que é o nome do nosso município, tem Aham. muito material reciclável. E o Olha, próprio dono da empresa, que fez parte de comprar o material, né, e fazer toda aquela logística, me relata e diz, professor Neto, que é Gonçalo Neto, né? Professor Neto, deixa eu lhe contar, tá vindo pessoas aqui vender material que são pais de alunos que participou daquele projeto que você desenvolveu aqui com a gente. que Olha o interessante. barato. Agora, aí eu diria que são três centelhas bonitas que você conseguiu acender e que você conseguiu iluminar, que foram a da educação, né, o do aprender, o do saber, porque ali que nasceu tudo, você queria que aqueles alunos tivessem a Isso. capacidade de saber números Eu, que, decimais. eu queria dar significado para eles. Isso, e um uso. Por que aprender 2 vezes 2,5? Onde é que eu vou Isso, usar isso? E quando eu comecei a mostrar que o dinheiro, que aquele número 2,5, eles usam todo dia, os pais deles usam todo dia, que é a questão do dinheiro, que é os sim, números que eles. Aí pronto. Porque assim, eu penso o seguinte: você vai ensinar matemática. Para que ensinar matemática? Primeira coisa que eu tento passar para os meus alunos, depois desse projeto, é dar significado. que Então, legal. depois que os alunos começam a entender para que serve, tudo se torna diferente, tudo se torna prazeroso Ah, para é, eles. relevância do saber, né. Isso mesmo, Na hora que você conecta com a vida real dele, aí ele não questiona, ele nem questiona por que ele está estudando aquilo, né. verdade. Mas a primeira centelha foi o saber, foi a educação. A segunda centelha foi o empreendedorismo, que tem a conexão com a relevância também. Você aprende isso para você conseguir empreender e para você sobreviver, para você conseguir meios de subsistência. Esse é uma segunda centelha, assim, também, belíssima, junto com a educação. E a terceira, que é da sustentabilidade, que é enxergar o planeta, enxergar a importância de olhar para isso com seriedade. E o melhor ainda, fazendo dinheiro, tornando o planeta mais sustentável. Acho que você conseguiu ali uma trinca perfeita. Verdade. Até, Robson, até o nome do projeto, ele foi aparecendo durante a realização do próprio projeto. Aham. O primeiro nome era Matemática e o Meio Ambiente. Aí Tá, bem eu fui técnico, né. Começou bem técnico, técnico o nome. técnico, só isso, matemática, meio ambiente, ou seja, matemática porque é número, meio ambiente porque vamos usar coisas que poderia atrapalhar o meio ambiente, beleza. Aí eu fui apresentar ao gestor, né? Aham. Eu disse, ó, me refiro ao gestor, o gestor municipal mesmo, ao Sim, prefeito, porque eu queria envolver também duas secretarias a Secretaria de Educação e a Secretaria do Meio Ambiente, para apoiar o projeto e compartilhar. Aí quando eu apresentei o projeto, ele diz, ó, interessante, matemática e o meio ambiente, do lixo ao luxo. Por que do lixo ao luxo? Porque você pegar uma coisa que antes era lixo, é, vender, transformar em dinheiro, que pode trazer um luxo através do dinheiro, de uma compra, de um bem, de uma coisa. Então até o nome foi também assim, gradativamente, foi durante a realização do projeto. maravilha. Agora, eu também percebo, Gonçalo, que você é um empreendedor nato, né, você é impressionante a sua capacidade, isso tem que ser exaltado, porque essa é uma habilidade a ser desenvolvido nos professores, né, de você ir conectar, de você ir buscar esses empresários, de você, ligar os pontos, né, em relação à execução de um projeto de um bem comum,
convencer essas pessoas, porque apesar que eu acho que eles já estavam inclinados a executar com você esse projeto, porque tinha a ver, né, com a ideologia deles, tanto do empresário de sustentabilidade quanto da de resort, que ela já era inclinada às questões de sustentabilidade. Mas se você, professor, não tivesse essa veia empreendedora, se você não saísse do status quo, né? Se você não saísse desse estado de conforto, conforto entre aspas, tá? Porque o professor não tem conforto nenhum. É verdade. Mas se você não saísse do seu lugar comum ali e fosse o além fronteira dos muros da escola atrás, nada disso teria acontecido. É o que eu sempre falo, muitas vezes que eu sou convidado para apresentar o projeto, eu falo essa questão que você acabou de tocar no assunto, né? A diferença entre empresário e empreendedor. Todo empresário, ele é empreendedor. Nem todo empreendedor é empresário. Então, É, quando você tem essa criatividade, quando você faz essas conexões, como você falou, a gente se torna um empreendedor. com certeza. E essa questão, né, de se trabalhar o empreendedorismo em sala de aula, além de gerar assim uma renda diretamente, mas só em gerar os comportamentos empreendedores, que são trabalhar em equipe, ter uma boa comunicação, vai fazer com que no futuro esses alunos que trabalham que participam desses projetos, eles tenham mais capacidades em se tornar grandes empreendedores. Sem Porque dúvida. esse projeto que foi desenvolvido pelos meus alunos, esses alunos saíam de casa, esses alunos iam até churrascaria. Durante, assim, da realização, eles foram convidados para dar entrevista em rádio. Olha, Precisava, assim, você ter visto eles argumentando, falando da questão ambiental. Aí que o interessante. jornalista, era um jornal, né? O jornalista perguntava sobre essa preocupação ambiental e eles falando naturalmente, sim, com toda a segurança, Segurança, né? Com todo ou seja, entendimento. que é exatamente são esses comportamentos empreendedores que se busca, né, trabalhar desde cedo nas salas de aula. Por isso que existe o prêmio, né, o qual eu tive a honra, junto com os meus alunos, que eu digo que eles é quem ganharam o prêmio. Eu falo sempre o seguinte: por que que vem logo desde cedo? Por que que vem logo desde o ensino fundamental, anos iniciais, trabalhar em empreendedorismo? Que é exatamente despertar nessas criancinhas a questão dos comportamentos, que é exatamente esse que eu acabei de falar, trabalhar em equipe, né? Ter boa É. conversa. Mas Então, você assim, foi longe, mesmo sendo uma cidade que não é tão grande assim, mas você ter chegado até o prefeito, ter conseguido falar com ele, ter conseguido mobilizá-lo também, isso é de uma coragem também sua, né? De ir na direção dessas pessoas para conseguir mais apoio e conseguir expandir o projeto mais ainda. isso, e também, né, como eu falei no rádio, a gente foi até o rádio para quê? Para compartilhar a ideia com a comunidade, para a Sim. comunidade estar sabendo do o que é que essa questão ambiental muitas vezes pode se tornar uma renda, né. Então, Aham. assim, a gente, além de ter ido ao gestor, aos secretários, né, tanto da educação quanto do meio ambiente, fomos também aos empresários, fomos ao rádio, né, porque Aham. informar dessa ideia, Legal, e legal. bem interessante. E que recado você daria então para os professores? Pensa agora nos seus colegas do Brasil inteiro que vão ouvir a sua voz, né, sua voz reverberando com o seu projeto. Que, que dicas e que sugestões você daria para um professor para ele poder também desenvolver projetos empreendedores como esse, desenvolver iniciativas que conectam vários pontos e que envolvem centelhas como essas da sustentabilidade, do empreendedorismo, da educação e de outras que existem, né? Existem muitas outras temáticas importantes a serem debatidas. O que você falaria para os seus colegas? Eu falo que trabalhar projetos com alunos, fazendo com que os alunos sejam os protagonistas, porque o projeto matemático e o meio ambiente do lixo ao luxo, os alunos que foram os que realizaram todas as etapas. Primeiro ponto, trabalhar
projeto onde os alunos sejam protagonistas, faz com que os próprios alunos sintam importante em sala de aula. Ou Uhum. seja, eles começam a perceber que eles podem, que eles são capazes de realizar algo. Então, quando você Legal. trabalha e delimita ações para os alunos e explica o motivo, é, eu sempre falo, as aulas de matemática começam a ser prazerosas para os alunos. Os próprios alunos é que já começam a ter vontade de assistir aulas de matemática. Por quê? Porque naquele momento você deu uma atividade para eles onde eles gostam. Uhum. Uma outra coisa é você focar neles, é pensar neles, porque Uhum. muitos deles não têm uma vida confortável. Muitos Uhum. deles, como eu falei, são alunos, na minha situação, eram alunos carentes, Ou seja, carentes entender a realidade do seu aluno. e entender a realidade dos alunos. Aham. E depois que tudo isso acontece, quem sabe, né? Aí ser premiado. Mas É. primeiro, não pensar em prêmio nenhum. Porque muitas vezes o professor começa a conhecer prêmio 1, prêmio 2, prêmio 3 espalhado pelo Brasil. Aham. Começa a realizar um projeto visando essa questão do prêmio. Aham. Eu falo o seguinte: o prêmio é uma consequência daquilo que a gente realiza. Sem Então, dúvidas. realizar com amor, né? Focar nos alunos, além da gente ter uma aula mais prazerosa, né? Uhum. Os alunos se sentirão bem. E não há nada melhor, Robson, do que você ouvir de um pai de aluno agradecer por aquilo que você fez, que mudou a vida Claro, dele. Isso já claro, é satisfatório muito, você com ouvir cer isso de um pai de aluno. com certeza. E Gonçalo Neto no futuro agora, qual é o seu grande próximo projeto, Gonçalo? É, como eu falei, depois que você começa a realizar projetos, você começa a perceber isso que falei anteriormente, que os alunos se sentem participativos, né? Então, Aham. todo ano, graças a Deus, vem uma ideia, né? E a gente começa a apresentar os meninos e eles se mostram, né? Eles se mostram interessados. E aí faz com que as aulas de matemática sejam uma aula diferenciada, seja uma aula mais participativa dos alunos. E a ideia ela nasce na hora, a ideia ela vem e você vai só agregando. Que legal, que interessante. Bem, como se depois de um projetaço desse que você fez, com esse impacto impressionante nos estudantes, nossa expectativa está bem alta agora. Quando eu ouvi agora o nome Gonçalo Neto como professor, o projeto dele, no próximo prêmio, eu vou levantar minhas orelhinhas de cachorro para ouvir e para ficar muito atento. Certamente vem coisa muito boa. Eu queria agradecer demais, Gonçalo, pelo seu compartilhamento do projeto com os outros professores do Brasil, com os outros educadores. Parabenizá-lo, né, pelo prêmio, justíssimo, porque realmente é um projeto complexo, mas o prazer, talvez, inclusive desse pai falando, elogiando o projeto e mostrando que você emancipou famílias inteiras, né, por conta dessa iniciativa do empreendedorismo dentro da matemática, isso tudo já deu um retorno para você, certamente. Mas eu queria te parabenizar mil vezes, porque quando se você conseguiu ajudar uma única criança, uma única família, já teria sido grande demais. Só que você fez isso, você ainda ensinou sustentabilidade, você ainda ensinou empreendedorismo e você educou não somente essas crianças, mas também as suas famílias. Então, é um projeto de se tirar o chapéu. Você é um profissional para se tirar o chapéu. Parabéns. Eu que agradeço e me fez lembrar agora aqui, voltando, que durante a realização do projeto, os alunos focaram muito na questão matemática, que a gente teve alunos premiados na Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBMEP, Olha, que é uma competição nacional, e a nossa conheço. escola nunca tinha tido alunos premiados, né? E aí esses alunos começaram a focar na questão também da matemática, e aí para fechar, né, com tudo, a gente ainda teve esses alunos premiados Concorrendo. na Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBMEP. Que Bem maravilha. satisfatório demais.
Parabéns, professor, parabéns mesmo. Pois é, pessoal, esse foi o nosso Conversas Transformadoras de hoje. Incrível, né? Muito, muito interessante. Vocês É, podem ter acesso ao nosso acervo de conversas e outros conteúdos no site do Instituto Significare. Para isso, acesse o www.significare.org.br. Se você estiver assistindo no canal do YouTube, não esqueça de assinar, de assinar o nosso canal e de dar o seu like. E o Conversas Transformadoras está também disponível nos principais serviços de streaming de podcast. Eu mando um abraço para o professor Gonçalo, deixo o microfone para você se despedir da nossa audiência e um abraço a todos também. eu que agradeço o convite em poder compartilhar, porque ideias a gente compartilha e professor sempre agrega, né? Quem Com sabe alguém certeza. que esteja ouvindo, alguém que vá ver esse depoimento, começa a perceber que é possível. Não importa qual é a sala de aula, qual é a cidade, qual é o nível dos alunos, é Aham. possível. Só para fechar, talvez alguém se pergunte, durante a realização do projeto, que ficou em alguns meses, né, focado ali, e depois um ano, a gente conseguiu, né, contabilizar só pelos alunos mais de 2 toneladas de material. Financeiramente foram em torno de 600, eu não lembro os valores exatos, entre 600 e 600 reais, Que e interessante. somente no período que a Do projeto. gente do projeto, né? O projeto ainda hoje vive na vida das pessoas e é possível qualquer professor compartilhar e levar essa ideia de trabalhar com a reciclagem em sala de aula, porque em todos os lugares, em todas as escolas, em todas as cidades, devemos sim ter essa preocupação com a questão ambiental. E Totalmente. já imaginou você usar a sua disciplina português, ciência, qualquer disciplina, é possível sim você envolver a questão ambiental, que é, Robson, uma preocupação hoje não só Brasil, né, mas sim uma preocupação Ah, mundial, global, e é. é essa questão ambiental. E cada um de É, nós, educadores, professores, começar a focar esse tema para os nossos alunos, quem sabe esses alunos de hoje, no futuro, começarão a mudar, né, um pouco essa realidade. certamente. Muito obrigado, professor Gonçalo. Obrigado pela audiência, pessoal, e acompanhe a gente nos próximos Conversas Transformadoras. Um abraço a todos.